Muito bem-vindos, esse é o Chá de Gestão, compartilhando conhecimentos, habilidades e atitudes comigo, Chafir Rimi Filho, administrador e consultor de empresas. E hoje eu tenho uma grande amiga, queridíssima, Estela Correia, professora, mestre em administração, coordenadora de curso, hoje empreendedora na Noruega. Estelinha, se apresente, diga aí dessas suas aventuras mundo afora. Olá, Chafir. Bom dia para você aí, boa tarde para mim aqui. Muito obrigada por ter feito esse convite para compartilhar as minhas experiências. Eu fico sempre feliz de poder contribuir. Vou fazer uma correção no... Eu sou ex-professora. Uma vez professora. Uma vez professora. Exato, exatamente. Uma vez professor e sempre professora, igual andar de bicicleta. É verdade. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir com esse tipo de projeto, porque é uma paixão minha de estar dentro, não necessariamente dentro de uma sala de aula, mas me comunicando com as pessoas, principalmente a respeito desse tópico de gestão, de administração. Então, muito obrigada pelo convite e espero que eu possa contribuir com as experiências, as histórias, as lutas e as glórias. Quando a gente se formou junto, depois eu continuei na área administrativa, na área corporativa, e você já foi para a área acadêmica, né? Para o mestrado, aí você fez uma parte fora, na Itália, depois você morou eu lembro quando a gente conversou uma vez, você estava em Singapura. Como que foi essa transição de mestrado fora, Singapura, agora Noruega? Como que foi essa linha do tempo aí? Então, eu sempre tive um misto, assim, de carreira acadêmica com carreira de mercado de trabalho, né? Então, na época que eu entrei, que eu comecei a fazer mestrado, eu trabalhava no Banco Bradesco. E eu já estava um pouquinho cansada a carreira de banco, ela é muito interessante enquanto a gente é estudante, você tem uma remuneração interessante, tem uma flexibilidade de horário, por exemplo, que te permite estudar, enfim. Mas uma vez formado e se você tem interesse em buscar novas oportunidades, a carreira de banco pode ser um pouco desinteressante. E eu tinha muita vontade de fazer um mestrado acadêmico, tinha muita vontade de dar aula. Até na época, o Salgado, nosso professor, ele foi a primeira pessoa que me disse: você tem que buscar o mestrado, mas não busque o mestrado logo depois da sua formação, da sua graduação, para que você adquira um pouquinho mais de maturidade profissional antes de se deslocar para a carreira acadêmica. Bom, então aí eu saí do banco, entrei no mestrado, eu fiz uma parte da minha coleta de dados na Itália, porque era um estudo comparativo, né, entre cadeias de suprimentos na Itália e no Brasil. Então fiz uma parte lá, morei alguns meses lá na Itália, em Bolonha. E quando eu assumi a coordenação de curso da faculdade Anhanguera, né, hoje do Grupo Croton, apesar, era uma posição que eu falo que era um mix perfeito de atividade acadêmica com atividade de mercado comercial, por ser uma faculdade privada, né? E a gente tem que trabalhar com todos os indicadores que um gestor comum teria que lidar com empresas de outros setores da economia, por exemplo. Mas ainda assim eu estava dentro da sala de aula. Quando eu saí da carreira acadêmica, digamos assim, eu continuei na área de educação, mas trabalhando com comunicação. Eu trabalhava com comunicação científica e corporativa, foi a atividade profissional que eu desempenhava lá no Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro eu acabei indo para Singapura, não foi um movimento planejado. Para o Rio foi um movimento planejado, para Singapura não. Então, na época, o meu namorado, que hoje é meu marido, foi transferido para Singapura e a gente já morava junto, já estava junto. Falei, vambora. Vambora. Não tem nada a perder. Vambora, vamos. Não tem absolutamente nada a perder. E essa ida para Singapura já tinha já era com um período específico, já era temporário ou não? Vocês foram não. sem saber o final da história, como que seria? A gente não foi totalmente sem saber. Então, assim, o meu marido, ele é norueguês, e ele, nesse sentido, assim, de cidade, de morar, ele tem um perfil um pouquinho diferente do meu. Eu gosto de cidade grande, eu sou uma pessoa cosmopolita, eu gosto das facilidades que uma grande cidade tem, e eu não sinto
Claro que eu gosto de natureza, mas eu não sou uma pessoa que precisa estar em meio à natureza para viver bem. Eu nasci e cresci em Ribeirão, né, Chafi? Ribeirão não é uma cidade, ela não é uma metrópole, né? Ela não é tão cosmopolita assim, mas ela não é uma cidade que está cercada de natureza, que a gente se beneficia nesse sentido. Então, Não, estou acostumada. e também não é uma cidade pequena de interior que você não tem nada para fazer. Sim, você tem bastante coisa Exato, para fazer. Ela não é aquela loucura de uma megalópole, mas também não é uma coisa paradinha, né? Como cidades exatamente. menores de interior. Então, quando eu fui para Singapura, eu fui assim, de braço, de coração aberto, de mente aberta. E se eu tivesse, eu fiquei 2 anos lá. Se eu tivesse que ficar mais, eu ficaria assim, tranquilamente. A minha experiência em Singapura foi muito positiva, mas eu já sabia que em algum momento da vida a gente ia eventualmente se mudar para a Noruega. Isso eu já sabia, eu já tinha ciência, eu só não sabia quando que isso ia acontecer e também não ficava pensando muito, deixa rolar. A hora que acontecer, ótimo. Quer dizer, você já sabia que não tinha um planejamento, aí já trazendo um pouco para o lado da gestão, né? Não tinha esse planejamento de data, mas já era algo que estava na mira, né? Apareceu Singapura no meio do caminho, que talvez tenha contribuído até não pela cultura, porque também é cultura totalmente diferente, mas pelo fato de estar morando fora, de estar morando longe da família, longe da sua cultura natural. Uhum. Talvez isso também tenha te ajudado à adaptação à Noruega. Tudo bem, seu marido é norueguês, sem dúvida alguma, isso já facilitou bastante também, né? Mas em relação a essa passagem por Singapura, talvez você ache que de alguma maneira tenha contribuído também para a sua Com adaptação no lugar? certeza. Pessoal e profissional. Porque, Chafi, assim, eu considero Singapura como um momento de transição na minha carreira. Então, sabendo que o meu período em Singapura poderia ser curto demais, eu não fiquei, eu não dediquei muito esforço, assim, muita energia minha para achar, por exemplo, uma vaga de trabalho perfeita. Que no meu entendimento, na época, a vaga de trabalho perfeita seria algo relacionado à educação superior, que era, obviamente, algo que eu tinha bastante experiência. Como eu sabia, então, que esse período poderia ser curto demais e eu não queria deixar passar apenas Singapura como apenas uma experiência pessoal, eu já entrei em uma das primeiras oportunidades que eu achei. Eu fui trabalhar numa empresa de logística, uma empresa local lá de Singapura, que operava ali Singapura, Indonésia, naquela região ali do sul da Ásia. E trabalhei ali na área administrativa, tudo, mas não tinha nada a ver com educação. Então, o meu período em Singapura, ele não só me auxiliou no sentido de ser mais flexível, de aprender, de abrir a cabeça de tudo na parte pessoal, como também na parte profissional, porque eu trabalhava com gente do mundo inteiro. Tinha gente de todos os continentes no meu escritório, lá onde a gente E trabalhava. essa troca de experiências, ela é fundamental, ela é muito, eu particularmente gosto muito de diferenças culturais, tá? Comparativamente, independente, não é questão de ser melhor ou pior, não, é só Uhum. pelo fato de Não, ser não. diferente, eu já acho muito legal. Então, assim, viajando, eu procuro entender como que funciona, qual é a cultura local, o que que eles, o que que pode, o que que não pode. Por exemplo, na Finlândia eu aprendi que você não se abraça, você não abraça um finlandês, olha que você conhece. Agora, eu aprendi Hum. isso como? Depois que eu abracei um finlandês, entendeu? Eu vi que a reação dele, eu vi que a reação, a gente estava num trem, conversando ali, tomando um negócio e tal. Então tá, conversamos bastante, inclusive, durante a viagem ali. Então tá, tchau, prazer conhecê-lo. Aí eu abracei, eu vi que ele travou. A minha mulher, ela fez um pós-doutorado na Suécia. Então eu viajei, a gente se encontrou lá nessas viagens e tal. A hora que eu abracei o cara, eu não me lembro o nome dele, eu vi que ele deu uma travada, ficou meio sem graça na hora. Ela olhou para mim e falou assim: Chá, não se abraça um nórdico, em nenhuma que você acaba de conhecer. Ela já estava lá na Suécia há um tempo, ela ficou um ano, né? Ela já estava lá há um tempo, ela sabia disso. Aqui eu não, né? Brasileiro, esse contato natural que você chega, conhece, abraça, convida para ir na sua casa, né? Não tem. Então, esse tipo de situação, muitas vezes que você esbarra na prática, como esse Uhum. exemplo agora,
Por isso que eu disse que essa sua experiência morando fora, em Singapura, mesmo sendo culturas totalmente diferentes, com certeza fez uma grande... agregou muito na sua Nossa, transição. muito. E essa questão Muito, cultural, como Chafi. eu falei, ela me atrai. Por isso até que eu falei, vamos conversar com a Estela, que eu tenho certeza que vai ter um conteúdo legal aqui para gente conversar. Eu também adoro esse assunto de misturar a cultura, por exemplo, a cultura. Não, a gente fala muito quando a gente estuda administração, a gente fala muito de cultura organizacional. Uhum. Mas às vezes a gente não perpassa pela cultura corporativa, misturando com a cultura do país que a gente está em si. Então você tem 3 tipos de dimensões culturais se misturando ali, sem mencionar a quantidade de países, né, e de nacionalidades de pessoas que estão envolvidas nessas 3 dimensões Exato. culturais. Então, eu tinha colegas da Indonésia, da França, do Canadá, da Alemanha. Meu chefe direto era italiano, minha chefe direto era de Singapura, meu chefe superior, o presidente da empresa, era italiano. Então, você tinha uma mistureba ali de coisas que te desafiavam a todo momento, assim, de um simples... por exemplo, Estela, você tem que entrar em contato com essa pessoa na Indonésia, vamos supor. Aí você olha o nome da pessoa, Chafi, você não tem a mínima ideia se a Você não pessoa é consegue homem ou mulher. pronunciar, e você não consegue pronunciar muitas Porque é um vezes. nome Você não sabe a diferente. pronúncia, né? Como que pronuncia o nome, Você me qual que é a ouviu? maneira. Deu uma cortadinha. Sim, sim, não, estava falando da pronúncia, né? Exato, e a pronúncia. Uhum. E aí, o que eu fazia? Eu entrava no LinkedIn, tentava achar a pessoa para ter certeza se era homem ou se era mulher. Principalmente se eu tivesse que escrever um e-mail e eu tivesse que endereçar esse e-mail a um sir ou enfim. Né? Então, é desde esses desafios mais simples, no sentido de saber nome, pronúncia, gênero, enfim, até os desafios mais profundos de saber, por exemplo, como você disse, de não se abraçam. O finlandês é a mesma coisa com o chinês. O chinês, ele não é aberto ao toque, né, ou algum tipo de relação mais íntima e pessoal, como é muito comum no Brasil, para nós. A gente fica Sim, sim. amigo de trabalho, amigo dos colegas de trabalho, vai na casa do chefe fazer churrasco, sabe? Isso é bem diferente. Em contrapartida, a cultura corporativa de Singapura é muito parecida com a brasileira e totalmente diferente da Noruega. Mas isso que você está falando, independente de ter essa mistura de países, mistura de culturas dentro da empresa, de uma maneira geral, é isso que você está falando, que ela se parece com a cultura corporativa do Brasil, é isso? No caso de Singapura? É o caso de Singapura. Então, por exemplo, em Singapura os dias de trabalho são tão longos quanto no Brasil. O pessoal começa, sei lá, 7, 8 horas, vai até 6, 7 da noite. Então, são longos dias de trabalho, existe aquela cultura de que você tem que se mostrar produtivo e ocupado, tem aquela coisa de você de chegar antes do chefe, sair depois do chefe. Tem muito muitas reuniões onde todo mundo participa, muitos e-mails, sabe? Tem uma semelhança da cultura, não da cultura das pessoas, ou das corporações em si, das empresas, vamos dizer assim. Até um elemento que eu parei para prestar atenção depois de ter vindo para a Noruega, o WhatsApp é uma ferramenta que a gente usa muito no contexto profissional no Brasil. Singapura, mesma coisa. Todo mundo usa o WhatsApp, manda áudio, tem os grupos, a gente usa o WhatsApp Web para comunicar, tem um grupo do almoço, né? Que horas vai sair hoje? Hoje vai meio-dia, amanhã vai 1 hora, não sei o que lá. Aqui na Noruega já não tem isso. Então, nesse sentido, eu achei que Singapura e Brasil são muito parecidos. E quando a gente conversou, quando você estava em Singapura, uma vez que a gente conversou pelo WhatsApp, inclusive falando de WhatsApp, a gente estava falando, era um assunto relacionado à educação, não é? Educação superior, e você falou para mim, Chafi, aqui em Singapura é difícil as pessoas que não têm uma graduação, é difícil você encontrar pessoas que não têm uma faculdade, qualquer área, né? Em qualquer área que seja. Em uma conversa sua com o Jair, nosso professor, inclusive, você estava falando que na Noruega já é diferente.
E a Cíntia, minha esposa, ela também falava basicamente isso em relação à Suécia. Que as pessoas não necessariamente têm a graduação, mas têm muitos cursos técnicos, e isso ajuda bastante, tanto na formação Sim. pessoal, quanto também no desenvolvimento profissional. O que ela sempre falava para mim é que a diferença salarial ela não é tão grande, só que o fato da pessoa ter uma graduação e se especializando não é só para ganhar mais, a diferença não é tão grande, é para ter empregos melhores. Essa era a diferença básica, acredito que aí do lado, né, na Noruega não seja diferente, mas isso eu achei interessante quando você estava falando com o Jair, você que viveu, né, esse comparativo entre a questão educacional mesmo, do pessoal de Singapura e da Noruega. Aqui na Noruega tem muito isso do ensino técnico, isso é muito forte, mas está mudando, viu, Chafi? Existem muitas discussões atualmente sobre os jovens da Noruega hoje, que aqui na Noruega funciona assim, a partir dos 15 anos, a educação não é obrigatória mais. Então, dos 6 aos 15 anos, a educação é obrigatória. A partir dos 15, o adolescente, ele já tem a autoridade, vamos chamar de autoridade educacional, para decidir se ele quer continuar com aqueles já chamam a educação superior a partir dos 16 anos, né? Não superior, mas é um termo aqui que eles usam para o tipo de educação que já não é mais obrigatória e que passa a ter uma conotação profissional. Hoje, o jovem da Noruega, ele não quer mais partir para cursos técnicos, por exemplo. Então, aqui, quando eles vão para o colegial, eles já escolhem uma linha de trabalho. Então, eles podem escolher a linha de trabalho de negócios, eles podem escolher marcenaria, eles podem escolher gastronomia, eles podem escolher para trabalhar depois como um eletricista, por exemplo. Então, tem várias opções ali para esse jovem. Os jovens não querem mais, ou não estão querendo mais, existe uma tendência deles não escolherem o tipo de trabalho que é técnico. Então, o que está acontecendo? A Noruega está tendo que importar muita mão de obra, principalmente do leste europeu, porque o norueguês não tem mais esse tipo de competência. Tá diminuindo muito, mas ainda assim, se a gente comparar com países como o Brasil, por exemplo, onde a educação técnica ainda é muito tímida, eu acho que a Noruega está bem à frente nesse sentido. Agora, essa importação de talentos ali, como você está falando, tem alguma área que seja mais expressivo isso ou não? Isso pode abranger todas as áreas? A área de construção, por exemplo, aqui na Noruega, é uma área que tem bastante importação de mão de obra. E a gente pensa assim, as casas na Noruega, elas são a maioria, a grande maioria, né, do mercado residencial, não de empresas. São casas de madeira, por exemplo. Então, o marceneiro, ele é uma profissão importante. Uhum. É valorizado. Mas, precisa. O eletricista, por exemplo, aqui na Noruega existe muita cultura do faça você mesmo, né, do it yourself. Mas o eletricista, por exemplo, você tem que chamar. Você não pode mexer na parte elétrica da sua casa. Tem que ser um profissional. Claro, trocar uma lâmpada, né? Isso é uma coisa. Mas reparos na rede elétrica têm que ser feitos por um profissional. Então, você tem o profissional eletricista e as empresas que fornecem esse tipo de mão de obra. Esse tipo de mão de obra técnica, principalmente relacionada à construção, está tendo que importar bastante mão de obra por não estar, pela Noruega não estar encontrando mais competência técnica, mas a competência mais estratégica. Então, os noruegueses estão indo mais para o curso no sentido de caminho, de fazer um ensino superior, uma faculdade, enfim. E outros tipos de competência estão ficando mais difíceis de achar dentro do país. Já está nessa fase de transição. E falando especificamente agora em relação a empreender fora, tá? Em Singapura, você não teve essa experiência, né? Você estava trabalhando numa corporação, seu marido também, mas aí na Noruega, sim. Como que é esse desafio? Como que
como fala, além do desafio mesmo, mas essa transição e esse roteiro, acho que a palavra seria essa, de você, no Brasil a gente já sabe que empreender aqui é matar um leão a cada dia. São outros desafios, porque você tem a barreira da língua, você tem questões governamentais que envolvem também, influências ou não. Onde que você pode elencar, como que você pode elencar esses desafios, essas barreiras? Então, eu nunca esperava isso, né, Chafi? Isso não foi uma coisa... De novo, foi outra coisa assim que eu sabia que eu ia mudar para a Noruega, mas eu não tinha a mínima ideia que eu ia me mudar para a Noruega para empreender, para que a gente tivesse uma empresa, para que a gente tocasse um negócio. E assim, empreender na Noruega, eu vou comparar com o Brasil, porque eu não tive uma trajetória empreendedora em Singapura. Então, eu vou me abster de perpassar por Singapura nesse sentido. A maioria dos empreendedores no Brasil, ou empreender no Brasil, tem muito a ver com oportunidade. Então, as pessoas empreendem no Brasil porque elas, não sei, não conseguiram um trabalho fixo que desse o que elas precisavam, porque a gente não tem outros tipos de assistência, enfim. Os motivos que levam as pessoas a empreenderem no Brasil são diferentes dos motivos que levam as pessoas a empreenderem na Noruega. Esse é um ponto. Existe a questão da formalidade, que no Brasil a gente tem muitos empreendedores informais, isso também é diferente. Mas eu acho que essa questão de empreender na Noruega, a diferença principal que eu encontro aqui é o seguinte: nós somos uma empresa pequena, nós somos em 4 funcionários. É muito pouco, Chafi, pelo volume de coisas que a gente faz, pela demanda que existe pelo nosso serviço, a gente tem que trabalhar muito. A gente trabalha muito. E às vezes as pessoas falam assim, mas vocês não podem contratar? A gente pode, mas aí a gente teve 2 desafios, né? É bom eu falar o que a gente faz primeiro, claro, antes de eu começar a contar? Fique à vontade, fique à vontade. Meu marido sempre teve vontade de ter uma cervejaria. Ele era bebedor de cerveja. Já gostei dele. Assim, não o conheço ainda, mas já gostei dele. Ele era bebedor de cerveja e fazedor de cerveja. Fazia cerveja em casa. Então, lá em Singapura, ele tinha um kitzinho, fazia aqui na Noruega, quando ele vinha para cá com o irmão dele. Então, existia uma intenção de se ter uma microcervejaria. No entanto, Chafi, o mercado de álcool na Noruega é complicado. É controlado, exato. É muito controlado pelo Estado. O volume de impostos que se paga sobre o seu produto é altíssimo, é um dos mais altos da Noruega. E tem diferença de teor alcoólico também, que pode ser vendido nos mercados comuns e só nas casas especializadas. Exatamente. Né? Então você... Jet, alguma coisa assim chama, não é? Não sei. Wine Monopoly. Vin Monopula. Na Suécia era eu não sei a pronúncia, mas era System Bolaget, que eram as casas especializadas em vender bebida, que podiam vender bebida com teor alcoólico maior, e nos supermercados não, era até 3,5%, alguma coisa assim. Então, aqui na Noruega é a mesma coisa. É o mesmo sistema, né? Legal. Mesmo sistema. Então, te cortei se você estava falando. Imagina. Aqui, até 4,7% você acha no supermercado, acima dessa graduação alcoólica, somente nessas lojas especializadas que são do governo. Exato. Né? Então, existe aquela filosofia assim, o governo controla, é um monopólio, mas é um monopólio que não tem intenção de lucro, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o vinho de qualidade na Noruega, ele custa muito mais barato que no Brasil, por exemplo. Mas, para nós, enquanto negócio, eu vou chegar no que a gente faz, ter uma cervejaria dificultaria a gente nesse sentido, porque você não tem muitos canais de venda. É aquilo. Você está limitado àquele canal em que o governo te permite. Isso, então existe um monopólio do governo para as graduações maiores e existe o monopólio do varejo, Chafi, porque aqui são 3 grandes grupos, ponto.
Então, as pequenas cervejarias, elas não têm poder de barganha nenhum, né? É um mercado muito difícil de operar e ainda tem a questão de que não se pode fazer propaganda de bebida alcoólica na Noruega. Então, a competição entre os players desse mercado é na prateleira do supermercado ou das lojas especializadas. Você não pode fazer propaganda em mídia social, você não pode fazer propaganda numa televisão ou num jornal ou outro tipo de mídia. Então, existia a vontade de se ter uma cervejaria, mas existia a compreensão de que esse mercado seria muito difícil de operar, além dos grandes custos envolvidos inicialmente, né, para compra de equipamento, maquinário, enfim. Ao mesmo tempo, acontecia nos Estados Unidos, que é onde esse mercado começou a se desenvolver, as empresas de envase de cerveja em lata. Aí é o nicho. Aí pensamos, pô, as grandes cervejarias, elas têm um equipamento próprio. Equipamento de envase em lata, por ser uma tecnologia mais nova, né, para menores volumes de bebidas, é um equipamento muito caro, Chafi. Então, o que acontece? As micro e as pequenas cervejarias, elas, além de não terem necessariamente o investimento necessário para esse tipo de maquinário, elas não têm volume suficiente de produção para justificar esse tipo de investimento. Então, se você produz ali uma quantidade, alguns milhares de litros por mês, você vai ter um tempo ocioso de maquinário que não compensa o investimento. É mais fácil você terceirizar, é mais viável você terceirizar isso do que, óbvio, fazer interno na sua empresa. Isso, e aí na Noruega vocês acharam esse nicho, opa! Terceirizar para quem, né? Não existia, não existia esse tipo de negócio na Noruega. Então, nós começamos, hoje nós somos uma empresa que faz envase de, não só de cerveja, qualquer bebida que pode ser ou carbonatada, né, com CO2, ou que a gente possa usar nitrogênio na hora do envase. Então, pode ser água gaseificada, pode ser refrigerante, pode ser cerveja. A gente faz envase de vinho, de sangria, de drinks com gin, com spritz, enfim, qualquer tipo de bebida. Então, a gente tem 3 tipos de serviço. A gente faz o envase móvel, então a gente vai até a cervejaria com o equipamento. A gente faz o envase no nosso depósito, então a gente vai até a cervejaria, busca a cerveja em tanques de transporte, traz para dentro do nosso espaço para fazer o envase, e a gente também oferece produtos e serviços. Então, a gente vende lata, a gente vende a tampinha da lata, a gente vende caixa de papelão, a gente vende rótulo, e a gente vende o serviço de assistência ao maquinário para as cervejarias que têm o próprio equipamento. Então, a gente vende uma solução completa. E como que foi essa... Você falou que não tinha isso, né? Esse tipo de serviço não tinha. Como que foi essa pesquisa? Trazendo para a gestão, porque isso também é um negócio interessante. Não houve esse planejamento para mudar para a Noruega. Porém, essa pesquisa ela foi feita para achar esse nicho. Né? Como foi esse processo de pesquisa entre eu quero montar uma cervejaria e não, eu vou prestar serviço para cervejarias, que é muito mais interessante financeiramente, evidente. Eu acho que esse movimento, Chafi, teve muito a ver com networking, muito. Porque tanto meu marido quanto meu cunhado, que também é outra pessoa que está envolvida nessa empresa, pelo próprio interesse no produto em si, que era a cerveja, eles tinham muitos contatos, né, com pessoas da indústria. Né? Então, também existia essa coisa assim, a gente vai virar concorrente dos nossos amigos. Do fulano, dos nossos amigos. E assim, Chafio, uma outra coisa que a gente pensou independente do tipo de negócio que a gente comece, a gente vai ter que adquirir competência, porque uma coisa é você produzir cerveja em casa para consumo próprio, outra coisa é você escalar a produção, precisar contratar funcionário, precisar estipular, desenhar processo. Então, qualquer que fosse a atividade, a gente ia ter que adquirir competência, digamos assim. Então, por que não adquirir competência numa coisa que ninguém faz ainda? Perfeito, perfeito. Claro que isso é mais difícil, porque você não tem como fazer um benchmarking ali, você não tem com quem aprender,
Mas isso te coloca numa posição de pioneirismo que depois é difícil. Olha, Chafi, a gente ralou, viu? Nós ralamos muito, nós erramos muito, mas a gente aprendeu tanto que isso, eu fico pensando na análise SWOT, né? Isso acaba sendo uma barreira de entrada, porque não é tão fácil assim. Mesmo não tendo... Não é um mercado que está... Então, mesmo não tendo concorrência no início, você, né, desse trabalho todo, você não tinha concorrência, mas a própria falta desse serviço causava uma estranheza para a cervejaria. Será que eu preciso disso? Nesse seu exemplo. E isso pode acontecer, um paradoxo interessante até, né? Eu não tinha me atentado que poderia acontecer algo nesse sentido. Você não tem uma concorrência em qualquer serviço, em qualquer produto. A partir do momento que você cria esse nicho, ou você acha esse nicho, automaticamente essa falta de concorrência, ela já vai ser uma barreira, justamente por causar uma estranheza nos seus potenciais clientes ali. Interessante essa nova visão, né? Essa nova abordagem. E aí, isso é interessante também, porque isso não é um mercado desenvolvido na Noruega, mas é um mercado super desenvolvido, por exemplo, nos Estados Unidos. Só que a gente não tem como concorrer com eles, porque é uma atividade territorial. A gente não vai fazer operações, se fosse operações de venda, sim, mas de serviços em outros países fica mais complicado, vamos dizer assim. E aí, a gente está importando mão de obra dos Estados Unidos agora. Então, a gente está contratando um operador, porque hoje o operador é meu marido. E assim, Chafi, não dá mais para ele operar sozinho. Se tornou insustentável. Não, e tem a questão estratégica, que ele também precisa pensar e desenvolver a questão estratégica. Não focando ou ficando no operacional, o estratégico acaba ficando falho ali. Perfeito, perfeito. Hoje ele não tem tempo de pensar no estratégico da empresa, então acaba ficando, o irmão dele pensa no estratégico, ele faz o operacional, até porque meu marido é uma pessoa técnica, ele é técnico, ele não é uma pessoa do escritório. E a Estela faz a logística de todo o processo. E aí a gente está importando essa pessoa dos Estados Unidos, que tem muitos anos de experiência nessa indústria, que a gente não quer a gente ainda não se sente confortável para treinar alguém, a gente ainda quer aprender mais, Chafi. Então, a gente está contratando essa pessoa para que ela seja uma referência nesse sentido para nós e para que o meu marido, lógico, tenha um pouquinho mais tempo de fazer dar andamento em outras tratativas dessa empresa. Mas isso é o que a gente faz então em vase de bebida em lata. E aí, eu estava comentando, eu falei, será que eu explico antes o que a gente faz? Eu estava comentando dos dois, dos desafios, né? E comparando isso com como que é empreender na Noruega. Primeira coisa, Chafi, que me chama muita atenção nessa questão de empreender na Noruega. A Noruega é um país, ela tem um estado de bem-estar social. Trabalhar na Noruega, gerar renda na Noruega e ter segurança financeira na Noruega é muito importante. Muito. Não só pela questão da segurança financeira em si, mas assim, Chafi, a Noruega não pode se dar o luxo de ter pessoas que não têm o mínimo para sobreviver, senão não sobrevive mesmo. Uhum. Tá? E existe uma assistência forte nesse sentido também, né? Muito forte. Essa assistência muito forte, ela é positiva em vários sentidos. Mas quando a gente está falando de pequenas empresas, então é assim, contratar na Noruega é muito simples. Não é um processo, abrir uma empresa na Noruega não é um processo burocrático. E nesse sentido é muito simples. O problema da Noruega é que é muito difícil demitir pessoas, Chafi. A segurança trabalhista é muito, muito grande. É praticamente impossível você demitir uma pessoa. Você tem que justificar, assim, por A mais B mais C mais D, e ainda o volume de custo de impostos e Então, é muito complicado. O que faz com que, se você contrata uma pessoa e essa pessoa não se encaixa dentro da empresa, seja por filosofia, cultura ou competência técnica, você está preso com a pessoa ali.
Se a sua empresa é grande... Não há segurança para a empresa. Aqui no Brasil, a gente tem leis trabalhistas que também, eu não vou dizer que dificultam, mas elas encarecem, não é? Em qualquer situação. Tudo bem que de uns 5 anos para cá, com a nova lei de processos, eu não vou entrar em detalhes jurídicos aqui, porque eu nem tenho competência para isso, mas eu sei que diminuíram muito os processos trabalhistas que os funcionários entravam aqui no Brasil contra as empresas, justamente porque reverteu um pouquinho a situação. Olha, você vai entrar com processo, mas se você não tiver razão, você vai pagar as custas do advogado da empresa. E aí sim já deu uma freada muito grande, porque qualquer coisa era motivo para entrar com ação, entrar contra a empresa. Trabalhista. Contra a empresa, exatamente. Nós não temos essa dificuldade aqui para demitir funcionários, porém, agora até melhorou um pouco, se é que a gente pode dizer essa expressão melhorou, mas está mais fácil para a empresa conseguir administrar isso, apesar dos custos altos ainda. Agora, aí, pelo que você está falando, é um casamento, na verdade, né? A contratação. Um casamento, e não tem muito a ver. O casamento ainda tem divórcio, né? É difícil divorciar também aqui, viu, Chafi? Mas é uma coisa assim, não existe aqui essa cultura de que quando a pessoa sai, quando a pessoa é demitida, ela vai entrar na justiça, ela vai atrás dos direitos, até porque, Chafi, eu acho que isso também tem a ver com essa questão da segurança que o governo dá. Então, quando a pessoa é demitida, ela não fica sem salário, né? Ela tem o seguro-desemprego aqui, que não está ligado necessariamente ao fato de que você só tem seguro-desemprego se você for demitido. Hoje, se eu falar assim, olha, eu não quero mais trabalhar na empresa, eu não estou me sentindo mais confortável, eu tenho burnout, sei lá, não importa a razão. Eu posso ir até o governo, entrar lá com um pedido no INSS e eu vou receber uma ajuda do governo. Né? Então, não existe essa cultura de entrar na justiça para buscar os seus direitos, digamos assim. Mas, pela questão de que a Noruega quer que as pessoas estejam protegidas nesse sentido, demitir é muito difícil. O que faz com que o processo de contratação, Chafi, tem que ser muito cuidadoso. Você tem que ter muita certeza que quem você está contratando vai ser... Existe uma identificação da pessoa com o tipo de empresa, com a cultura e tudo, mas também que essa pessoa tem competência técnica para fazer o que ela precisa fazer. O processo de seleção tem que ser muito rigoroso. Muito mais rigoroso do que a gente está acostumado aqui, né, pelo que você está falando. Até porque, mesmo não tendo competência técnica, você não consegue justificar depois essa demissão por falta de competência. Essa demissão. Não é? E uma outra coisa, Chafi, que é um desafio para nós enquanto contratação de pessoas, né, nessa questão, aqui na Noruega, eu não sei como colocar isso, eu tendo morado em Singapura e tendo tido essa experiência na Noruega, hoje eu vejo o brasileiro, vamos dizer o brasileiro bom, tá? Eu não tô falando de gente ruim, safada, corrupta, folgada, eu tô falando de gente boa. A maioria. Ninguém trabalha como brasileiro, Chafi. Ninguém trabalha como brasileiro, ninguém tem a garra que a gente tem, a versatilidade que a gente tem, a boa vontade que a gente tem. Então, assim, para nós, enquanto empresa aqui na Noruega, nós somos pequenos. A gente não pode contratar uma pessoa para sentar no escritório e fazer só coisas de escritório. Já fiz, sabe aqueles tratorzinhos de dirigir, de carregar pallet? Uhum. Eu dirijo aquilo, já. Nunca na minha vida. Você imaginou que você fosse fazer isso? Eu imaginei que eu ia tirar carta para dirigir trator de pallet. Habilitação especial para poder dirigir. Mas eu preciso, porque eu tenho que ficar tirando pallet de torre com 10 pallet, torre de pallet de caixa de papelão, enfim, eu trabalho no depósito, eu trabalho no escritório, meu trabalho principal é no escritório. Mas se eu tenho que mandar um carregamento para sei lá onde e os meninos estão fazendo invase, eu tenho que descer e tenho que cuidar do negócio. Isso que você está falando de você fazer, você faz porque a empresa é sua e é do seu perfil,
Ou isso é uma característica normal dos trabalhadores aí da Noruega, que eles falam, não Isso existe... não é uma característica daqui. Tá. Era essa a minha Por isso dúvida. Para por ver isso se que é tem essa difícil, às questão vezes, a de gente... desvio de função, aquela coisa toda que a gente já está acostumado aqui, que não pode ter, etc., e faz sentido, evidentemente, mas eu queria entender esse outro lado, né? Eu acho que esse outro lado é o seguinte, não é que a pessoa não quer fazer porque existe um desvio de função. A preocupação com o desvio de função, ela é mais no sentido assim, a pessoa, existe uma segurança muito grande, um conforto muito grande das pessoas por saberem que a demissão é difícil, por saberem que a empresa vai tentar manter esse funcionário de todas as maneiras possíveis dentro da empresa. Existe, se você for para as empresas grandes, isso é mais ainda. A questão da empresa pequena na Noruega, Chafi, é que a gente não tem opção. Se a Estela não desce para mandar o carregamento, não tem quem faça. Se o meu marido levanta amanhã com gripe, a gente não tem outra pessoa para invasar, não tem outra pessoa para assumir. Isso se perde dentro das grandes empresas. As pessoas ficam um pouco confortáveis nesse sentido, porque se elas não fazem, outra pessoa vai fazer. Mas isso numa empresa pequena, Chafi, não acontece. E essa dificuldade de você contratar pessoas, a dificuldade de substituir pessoas, faz com que quem você tenha na empresa tem que ser muito bom. Você tem que se agarrar de todas as maneiras, inclusive, para que essa pessoa se sinta bem dentro da empresa e ela não saia. Isso. E aí vira uma questão de confiança mútua, né? E de segurança mútua, inclusive. Ele vai ter a segurança do emprego e a empresa vai ter a segurança de ter um bom funcionário ali. Uma coisa que aí é cultural mesmo, não só da Noruega, mas todos os países da região aí acho que funcionam da mesma maneira, é aquela questão do funcionário, como você deu exemplo, se meu marido acordar com gripe amanhã, a empresa é dele, claro, mas ele sendo funcionário, se ele acordar com gripe amanhã trabalhando para uma empresa, ele só precisa avisar para a empresa que ele não vai por qualquer motivo, ou nem precisa falar o motivo, né? Exato. Não existe, olha, traga um atestado que você vai ter que ficar em casa por 3 dias, por 10 dias, seja lá o que for. Não, simplesmente avisar. Isso aqui no Brasil, culturalmente, eu acho que é impossível que a gente consiga ter uma transformação ampla desse jeito, né? Que as pessoas se conscientizem que só não vou trabalhar se realmente eu não puder, né? Ou a empresa e vice-versa, né? Então, acho que aí também você tem você sente bastante essa diferença aí, né? Travou de novo? Esse negócio tem muito a ver com Você tinha terminado de falar? Porque deu uma travadinha. Sim. Esse negócio da cultura, isso é um fator também muito positivo na Noruega, mas que também está mudando, viu, Chafi? A cultura norueguesa, ela é baseada na confiança. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo basicão. A gente foi fazer um test drive num carro esses dias. Meu marido chegou na concessionária, falou, né, o carro que ele queria fazer o test drive. O cara lá da concessionária, nem a carteira de motorista do meu marido ele pediu. Tem muito isso. Então, por exemplo, existe um mercado muito grande de usados. Então, você vai até a casa da pessoa, você olha o produto, você compra, É tudo muito baseado em confiança, Chafi. Então, assim, isso se reflete dentro da cultura corporativa, que você sabe, por exemplo, eu quando me sinto, as raras vezes em que eu precisei faltar do trabalho por algum motivo, então, ou faltar ou chegar atrasada, ou por conta do curso de norueguês, por causa da prova, ou porque levantei meio ruim, meio doente, eu me sentia culpada. De ter que ligar e falar assim, hoje eu não vou, e ter que ligar, ter que falar pro meu marido, né? Porque a gente levanta junto, vai pra empresa junto. Então, falar pra ele, olha, hoje eu não vou, que eu não tenho condição, eu tenho aula, não sei o quê. Então, as pessoas, Chafi, elas sabem que quando você fala alguma coisa, você não precisa ficar explicando, sabe? Você não precisa ficar argumentando a sua colocação, porque as pessoas simplesmente confiam, ponto. E isso tem relação direta não só nas relações trabalhistas, né?
é isso que você estava falando de usados. Você vai confiar numa troca ali de usados e etc. E essa questão cultural, ela é muito, e com relação aqui, a que a gente estava falando, ela é muito, muito diferente, mas ao mesmo tempo ela chama a atenção, essa diferença gritante, ela chama a atenção para a gente, por exemplo. Fala assim, mas como que a empresa nem pede um atestado médico? Como que a empresa vai saber se realmente a Estela estava doente naquele dia? Não é? E para o norueguês, ou para vários outros países da Europa, fala assim, mas para que a empresa vai desconfiar que o funcionário realmente não está doente? Exatamente. São dois pontos totalmente distintos e que os dois têm razão, vamos dizer assim, né? Culturalmente falando, historicamente falando, os dois pontos têm razão ali nesse caso. É bem interessante, né? Como disse o professor Jair, ele falou assim, a diferença é que a Noruega não foi colonizada por portugueses. Ele fala que isso faz muita diferença, né, no trato, mas isso é um traço muito positivo da cultura corporativa norueguesa, Shafi. E assim, apesar de eu não ter, eu já vim para a Noruega, já comecei a trabalhar nessa empresa e estou lá até hoje, esse ano faz 3 anos que a gente veio para cá. Então, apesar de eu não ter experiência de trabalho em outras empresas da Noruega, eu tenho experiência com outros noruegueses, e é muito isso. Você falou, tá falado, é ponto, não tenho que. E isso também se aplica, Shafi, na sua relação com os seus clientes e com os seus fornecedores. Essa mesma relação. Isso, essa mesma relação de confiança que se estabelece entre lideranças e liderados, também se estabelece entre comprador e vendedor, entre cliente e empresa, entre o consumidor. Então, se eu falo alguma coisa, se o cliente me perguntar, mas por que eu estou pagando mais por esse invase? Por que houve um desperdício maior dessa bebida? Eu não preciso ficar... Nada do que eu falar vai parecer que eu estou contando história, que eu estou criando caso, que eu estou inventando desculpa, que eu estou... Não! É esse ponto. Então, isso para mim... É muito diferente do que eu já vivi antes, porque também é diferente de Singapura, nesse sentido. Então, isso para mim foi muito especial, de presenciar, de experienciar. Não, que legal. E essa sua experiência, essa sua visão, né, para o contexto aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, para o chá de gestão, é interessante. Para mim, né, como eu já disse, particularmente a questão cultural é uma coisa que me atrai, que eu acho muito legal, e principalmente se tratando de questões corporativas, por mais que sejam relacionamentos, como você falou agora, relacionamentos entre fornecedor e cliente, é uma coisa que é mundial, todos os lugares têm, porém, há uma diferença gritante entre dois países e outras regiões também. Então, essas diferenças, além disso, elas contribuem para o nosse crescimento, para que a gente consiga enxergar uma maneira diferente de tentar fazer algo que a gente sempre fez do mesmo jeito, né? Então, com certeza, hoje, se você sair da Noruega hoje e voltar para o Brasil, a sua experiência aí, para você tentar colocar isso daqui, vai ser muito mais fácil, para você já está habitual, né? É diferente do contrário, você tentar impor algo, né, de um top-down ali, de algo de uma cultura que é totalmente diversa daquela que a gente está acostumado. Tem alguma outra, falando especificamente agora em gestão corporativa, Estela, tem alguma outra característica que você possa passar para a gente que seja diferente, tanto melhor ou pior, algo nesse sentido, dentro de uma empresa que você já tenha notado aí? Eu acho que uma outra coisa, talvez isso seja bastante relacionado com o tipo de atividade que a gente faz ou com o tipo de cargo que hoje eu desempenho. Então, hoje eu trabalho com logística. Então, tudo que a empresa precisa comprar para operar, eu que compro. Tudo que a empresa vende, eu que vendo. Então, eu falo logística, mas não é no sentido assim só de logística de transporte. É logística de planejamento mesmo. Então, se a gente vai fazer um trabalho de invase de 20 mil litros na cidade XYZ, eu tenho que pensar na quantidade de latas que os meninos vão usar, na cor que o cliente pediu. A gente tem 2 depósitos, então eu tenho que pensar se eu vou ter que trazer lata do depósito 1 para o depósito 2, se isso vai sair da onde. Então, toda essa teoria do caminho crítico
eu tenho que fazer. Mas tem uma coisa na Noruega, Chafi, que impacta muito, não só a vida profissional das pessoas, quanto a vida pessoal. A Noruega é um país de população, vamos colocar assim, a Noruega não é um país populoso, mas a Noruega é um país extenso. Ela tem uma extensão territorial, a Noruega é comprida. E se a gente tem cliente espalhado na Noruega inteira. Existe um desafio logístico muito grande na Noruega, Chafi, por conta das condições das rodovias. Então, por exemplo, eu moro no sul da Noruega, eu moro perto de Oslo. Aqui as rodovias, a maioria delas, os trechos são todos duplicados. Então, é uma Anhanguera, uma Bandeirantes da vida. Ok, você saiu dessa região, Chafi, é vicinal. É vicinal. E você imagina aqueles caminhões, a gente chama de mega trailers, trazendo lata e distribuindo esse negócio Noruega fora, usando rodovias que aí não foram criadas especificamente para isso. Então, existe, por exemplo, dentro da empresa, eu lido muito com o desafio de transporte. Transporte logístico na Noruega é um desafio que na empresa eu tenho que lidar todos os dias, por causa das rodovias. Aí entra a questão do clima. Então, se tinha um carregamento planejado para o dia, sei lá, 17 de fevereiro, mas 16 de fevereiro começou a nevar sem parar, esse negócio não vai sair do depósito dia 17. E é outra coisa que o clima aí, ele é extremo, as estações são muito bem divididinhas e o inverno, principalmente mais ao norte, talvez seja muito pior do que onde você está. Então, você não adianta você ver onde você está hoje, né? Você vai ter que ver lá no norte, para você fazer essa entrega lá no norte também. Exato. Então, essa questão das estações do ano, Chafi, não é uma questão só de estação do ano, mas assim, do clima ser muito instável, de você ter, por exemplo, existem determinadas atividades que você não faz no verão, existem determinadas atividades que você não faz no inverno, exige de você uma capacidade de planejamento. Então, eu fico comparando com o Brasil e Singapura. A gente tem muito aquele negócio da espontaneidade, de ter o plano A, B, C, D, E, e existe uma facilidade da gente migrar do plano A para o plano B. Não existe uma necessidade extrema de planejamento, porque é mais fácil de você se adaptar. E se adaptando. Aqui já não é tanto assim, já. Então, tudo tem que ser muito planejado em relação à data, em relação a custo, porque existe também a questão de tributação na Noruega, que é alta, então você também não quer cometer nenhum tipo de erro ali. Qualquer tipo de, é isso que eu ia falar, qualquer tipo de erro, qualquer tipo de desperdício, você vai estar, né, potencializando esse custo desnecessariamente. Essa questão da logística, do planejamento, era o meu próximo ponto aqui que eu ia falar. A gente já falou de RH, a gente já falou de planejamento estratégico, a gente já falou de logística, a gente já falou da Estelinha dirigindo o trator de pallet. Pallet, ai meu Deus. Ô, Estelinha, a gente já está chegando ao final aqui. Como eu falei agora, a gente conseguiu uma conversa sobre diferença cultural, falar sobre todos esses assuntos envolvidos, que envolvem gestão empresarial. E isso é muito legal, esse é justamente o foco do chá de gestão. Tá? A intenção é justamente essa, trazer essa colaboração, trazer novas experiências de várias áreas. Tá? Tem outros materiais também falando sobre mapeamento de processos, que a gente falou também, sobre preparação, enfim. Então, é uma abrangência muito grande. E essa sua experiência, tanto aqui no Brasil, como Singapura, agora, Noruega, ela contribui bastante para aqui, para o nosso contexto. Muito legal. Qual que seria o seu recadinho final, contato com a Estela, como que a gente consegue comprar uma cerveja norueguesa enlatada para vocês? Não, né? Ainda no Brasil vai ser difícil, né?
Depois que você postar tudo, você pode postar com as arrobas, com as hashtags, Sim, sei lá, sim. vou colocar o nome da empresa aqui. No Instagram, o pessoal me acha no @Estela Correia, S mudo 2 L's, por favor. O nome da nossa empresa, a gente não é muito ativo em mídia social, até porque a gente nunca consegue encontrar tempo para fazer postagem, enfim. Mas o nome da nossa empresa é Heidrun. Então, é Heidrun, Heidrun Taperi, mas vocês acham lá no meu perfil É isso que eu ia falar, é mais fácil até porque a própria pronúncia já dificulta. Esse Heidrun, ele já é diferente do que a gente está acostumado. Heidrun é um carneiro, uma ovelha que das tetas dessa ovelha saía cerveja, e essa ovelha morava em Valhalla, que é o paraíso dos vikings, né? Então vem daí. Mas lá no meu Facebook tem o link para Heidrun Taperi, eu estou no Instagram também. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade. Se quiser dicas, se quiser qualquer coisa, nós estamos aí, Chafi. E quando eu voltar para o Brasil, porque eu não vou morrer na Noruega. Quando eu voltar para o Brasil, seja para visitar, seja para voltar para morar. Quando eu voltar para visitar, a gente combina um papo ao vivo. Sem dúvida, sem dúvida. E quando eu voltar para morar, quem sabe a gente não faz uns negócios juntos, Chafi? Vamos fazer uma filial aqui, né? Aqui no Brasil, sem dúvida, é uma área que eu gosto também, é um produto Existe, nós temos uma prima no Brasil, viu? Já fiz é? Eu já os visitei no Brasil, em operação. Onde que é? Eles estão em São Paulo, se não me engano, a matriz deles é em Osasco, mas eles operam ali, estado de São Paulo, Minas, Rio, chamada legal. Lata Brasil. Legal. Bom saber também, mas é um produto que eu gosto, que eu consumo, mas eu prefiro consumir aí, tá? Então, no dia que eu for aí te visitar, pode vir. Com certeza a gente vai tomar uma cerveja enlatada pela Estelinha. Pode vir, te coloco na linha de invase ali, você já toma da fonte. Vou aprender a pilotar o trator, inclusive, deve ser divertido. Estelinha, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Só aproveitando aqui o final, o Chá de Gestão, ele fica disponível através das redes sociais da Agência de Gestão, então @Agência de Gestão, Facebook, Instagram, no canal do YouTube da Agência de Gestão e também na versão em podcast, aí é pelo nome do programa, Chá de Gestão. Até a próxima, já está pré-convidada tanto para tomar uma cerveja aqui ou aí, tá? Mas para trazer novos conteúdos sobre gestão empresarial, tá legal? Tchau, Maior prazer, Chafi, muito obrigada. Imagina, um beijão, tchau. Beijo, tchau.